Graças a Deus. Marcos, vamos para o capítulo 4. Vamos para o versículo 36. Marcos 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos para o versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Amém? Podeis sentar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus tem uma palavra para a minha vida, para a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. O texto bíblico que lemos está falando de uma passagem quando Jesus deixou a multidão após pregar as parábolas, e ele enfrenta uma grande tempestade em meio a um lago, ao mar, e lá na frente tem uma linda batalha que ele vai resolver, que ele vai enfrentar, vai mudar a história de uma pessoa. E o Espírito Santo tem algo maravilhoso a falar conosco nesta noite sobre essas situações. Primeiro, o que mostra aqui é Jesus no meio de uma tempestade. Segundo, no capítulo 5 já mostra ele em uma aldeia dos Gadarenos, na cidade de Gadara, e mostra ele já realizando um milagre de libertação. E aqui nós estamos vendo duas situações que se conectam uma com a outra. De um lado, Jesus enfrentando a tempestade, e do outro lado, ele realizando milagres. Que há um tempo atrás ele estava no meio da multidão, pregando as parábolas e ensinando. Sai no barco, no meio do caminho uma grande tempestade. Depois da tempestade, capítulo 5, um grande milagre de libertação de um endemoniado. Então vamos começar de trás, vamos começar da frente para trás, para a gente entender por que essa tempestade se levantou. Vamos então para a terra de Gadara, para a cidade de Gadara, ou a aldeia dos Gadarenos, como fala lá nos evangelhos. Lá está um homem, e esse homem não fala a idade dele, nem o nome, mas a narrativa da história daquele homem é um tanto aterrorizante. E ele está possesso de demônios. Ele está aqui numa situação tão terrível que não há cadeia que consegue prendê-lo, não há ninguém que consegue amansá-lo, como fala no livro, no capítulo seguinte de Marcos. Ninguém consegue domá-lo, não há grilhões, não há corrente, não há cadeias que possa prender este homem. E ele tem o hábito de morar nos sepulcros e se alimenta lá dos restos mortais, de defuntos. E aquele homem andava por cima das montanhas gritando. Aquele homem andava por cima dos montes se cortando com pedra. E ele causava medo na cidade de Gadara. Ele causava pânico no povo. Ninguém conseguia domá-lo, ninguém tinha como resolver a situação daquele homem. E ele está ali, naquele estágio. Vamos imaginar aqui nos dias de hoje, um louco, todo cabeludo, todo barbudo, quem sabe fedendo, todo cortado, seu corpo por pedra, que ele mesmo se martirizava, se cortava, e aquele homem está ali como uma escória social. Você conseguir visualizar aqueles usuários de crack que vivem na Cracolândia, né?
lá por São Paulo, nas principais cidades do Brasil. E assim estava aquele homem, naquele estágio deplorável. Ninguém podia resolver a situação dele. E agora, o Senhor, Jesus, sente algo no seu coração. A Bíblia não fala, não mostra, mas ele diz assim: vamos para o outro lado. Visualizei a história para você entender. Volte para cá. Aqui está a multidão, quase 5.000 pessoas, gente de todos os lados para ver o mestre, milagres, o povo ovacionando ele, o recebendo com toda alegria, gente se empurrando para poder pegar o melhor lugar. E do outro lado, um homem, uma aldeia que não iria aceitá-lo, um homem que não clamou, um homem que não pediu, um homem que não mandou recado, mas o Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão. Não está no texto, eu entendo sobre isso. E Jesus se moveu de íntima compaixão e disse: vamos para o outro lado. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Quando você resolve passar para a outra margem da história, um temporal vai se levantar no meio. E esse é o tema da mensagem que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nesta noite. Quando o nosso barco aponta para Gadara, o temporal se levanta. Pastor, mas que história é essa? Então vamos lá. Jesus está na margem da zona de conforto. Jesus está na margem da multidão. Pastor Ricardo, Jesus está com todo o holofote da mídia, pregando em grandes congressos. Está aqui, vamos visualizar para o dia de hoje, está na central de ar, está no bom e do melhor. E ele fala assim: isso aqui não resolve a história somente de uma cidade, de um povo. Existem outros que precisam de mudar a história, precisam de mim, e eu vou para lá. Eu não vou ser igual a esses aqui, eu vou apontar o meu barco para o outro lado, e vou trazer o texto para os dias de hoje, para você entender o que o Espírito Santo está falando conosco. Quando você sai da zona de conforto, quando você sai daquele crente natural, aquele crente rotineiro, quando você decide ser alguém diferente para Deus, no meio da sua trajetória, levanta-se um temporal. Você não quer ser como todo mundo. 3 hinos, mensagem, canta, oferta, mensagem, aviso, vou para casa. Você não quer ser como todo mundo. Só canto se for no Confrajovem, só canto se for na Coadeb, só quero reger se for no Confrajovem. Não, você não quer ser igual a todo mundo. Você apontou o seu barco para o que está carente. Você não se conforma em ser só aquele auxiliar, anos e anos e anos e anos no meio da multidão. Você não se conforma em ser aquela mãe, anos e anos conformada com aquele estilo de vida. Quando você resolve direcionar o seu ministério para uma batalha espiritual, quando você resolve direcionar a sua chamada de cantor, de pregador, de obreiro, de mulher, de homem de Deus, quando o seu barco aponta para o mal, aponta para o pecado, aponta para o resgate, começa o temporal. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Jerubaal, Gideão. Gideão disse assim: para nós ganharmos a guerra, está aqui a zona de conforto. Para nós ganharmos a guerra, nós temos que enfrentar os medianitas, os amalequitas e o povo do Oriente. Mas para nós ganharmos a guerra, eu tenho que tirar o altar de Baal. Quando ele arrancou o altar de Baal, tocou fogo no poste ídolo, o que aconteceu? O próprio povo de Israel, o próprio povo da sua vila contendeu contra ele e colocaram o apelido dele de Jerubaal,
Porque quando ele resolve fazer as coisas certas, levanta um temporal dentro de casa. Esdra e Neemias reconstruíram o muro. Estavam lá em outras terras. Receberam a carta do rei. Eles podiam ficar lá, sendo um funcionário como qualquer, em uma zona de conforto. Recebeu a carta do rei para reconstruir o muro, para restabelecer o culto, reformar Jerusalém. Quando eles começaram a mostrar para resolver o conflito, levantou o temporal. Aí veio de novo os perseguidores, os caluniadores. Para terminar, anotei aqui: João Batista está lá. Tem um sinédrio, tem um conselho de ética, tem a diretoria, tem um coral dos judeus, tem a Coadeb de Israel. Tá bom demais, todo mundo tranquilo, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu espaço, tem a sua banda, tem o seu coral, tem a sua poltrona favorita. Mas João Batista disse assim: eu não quero isso aqui, eu quero enfrentar o outro lado. Eu não vou me conformar só com isso aqui, anos e anos não, eu quero enfrentar o outro lado. Quando João Batista se vira para enfrentar o outro lado, vai para o deserto, ele prega a verdade. O que acontece com ele? Levanta um temporal, vai preso e perde a cabeça. Vamos para frente. Aí eu não fui anotando aqui algumas coisas. Nós estamos em culto de ensino. As ondas estão passando por cima do barco. Jesus Cristo está lá com seus discípulos. Não quero falar do milagre da tempestade acalmada. Eu quero falar da batalha que se levantou na natureza para impedir uma obra de libertação. Deixa eu falar algo aqui, bem resumidamente, sobre batalha espiritual. Irmãos, quando você é aquele crente normal, quando você é aquele crente de zona de conforto, você é aquele crente domingueiro, você é aquele crente que só senta para se alimentar, não busca jejum, não é muito de oração, mas quando você resolve mudar a sua história, que você quer fazer diferente, levanta um temporal. Os da própria casa falam: que foi que aconteceu contigo? Tu tá diferente agora? Tu quer ser santo? Orar, tu? Essa é a geração que o Senhor está chamando. Saia dessa zona de conforto, direcione o teu barco para o problema. Vai vir um temporal, mas Jesus está no barco, Ele nos dará a vitória. Batalha espiritual. Alguém pode fazer uma pergunta: pastor, aquela tempestade lá no meio do mar de Tiberíades, Satanás tem poder sobre a natureza? Satanás tem poder sobre o rio e o vento, ao ponto de querer atrapalhar Jesus? Não vou responder isso assim, porque para não dar aquela confusão. Na escola dominical você vai tirar essa dúvida. Mas eu quero te falar o seguinte: quando o inimigo sabe que você está no caminho certo, vai levantar o inferno para te atrapalhar, vai levantar gente da tua casa para te atrapalhar, vai levantar companheiro de ministério para te invejar, para tu não prosperar, porque Satanás sabe que se tu for para frente nesse caminho, tu vai vencer e vai libertar alguém. Satanás faz de tudo. Quando você resolve ser diferente, quando você resolve fazer algo melhor para Deus. Vamos para frente. É interessante. Eu vou agora usar aqui a tempestade, trazendo para os dias de hoje. O interessante, quando alguém resolve ser diferente, quando alguém resolve ser cheio da presença de Deus para enfrentar o mal, quando alguém resolve ir lá para os becos e valados à busca de alguém
Quando alguém dentro de casa resolve buscar uma oração mais fervorosa, mais constante, uma vida de santidade, os da própria família são os primeiros a não reconhecer a chamada de Deus na nossa vida. José, ele tinha um alvo dado por Deus: salvar sua família lá no Egito de uma fome que aconteceria em todo o planeta Terra. Os da própria família falaram: vamos matar o sonhador. Aí levantou o temporal. Por que que é tão difícil os nossos parentes reconhecer a ação de Deus na nossa vida? Por que que é tão difícil o próprio crente reconhecer a ação de Deus na vida do outro irmão? Por que que é tão difícil o próprio obreiro, amigo do outro, reconhecer que Deus está na vida dele? Por que que é difícil? Porque Satanás sabe que o que desestrutura o homem, preste atenção, Satanás sabe que o que pode desestruturar as emoções do homem e da mulher não é os inimigos de fora, é os amigos de dentro. O que abala a sua fé não é alguém lá do mundo, aleluia, peixe no prato, farinha na cuia, não. O que abala o crente é quando ele desce do púlpito, terminou de cantar, terminou de reger, que ele senta lá no banco, aí a irmã chega no ouvido dela assim: nota 2 para ti, tu cantou peba hoje, fraquinho. Que abala um jovem pregador é quando ele senta, o outro chega lá e fala assim: tu ainda tem que aprender muito, meu filho. Sabe o que é isso aí? É temporal para barrar o teu barco daquilo que Deus tem na tua vida. Quando é dirigente, quer que todo mundo venha para o culto. Quando ele está dirigindo, quer que todo mundo obedeça. Com outro ano que não é ele, nunca mais ele pisa na congregação. Quando ele está regendo, quer que todo mundo canta. No outro ano que ela não é regente, ela fica emburrada. Tomara que ela saia e se arrebente. Sabe o que é isso? Temporal no barco para impedir o que Deus tem lá na frente. As maiores guerras de um pastor, presta atenção, os obreiros sabem disso, que os senhores são cuidador de ovelhas, vocês são pastores também por extensão. A maior guerra de um pastor, nesses 41 anos trabalhando junto com meu pai, o tempo que trabalhei só, se eu fui em uma casa para expulsar demônios 10 vezes, foi muito. Se eu fui para uma batalha espiritual, presbítero Paulo, que tem alguém possesso lá, pastor Marconi, tem alguém possesso lá, evangelista Marconi, vamos lá. Acho que foi umas 10 vezes. Agora, para resolver fofoca de crente, é 10 por dia. Para resolver conflito de irmãos, inveja com outro, é constantemente. A guerra de pastor nem sempre é só com o demônio. É o demônio no couro do crente querendo atrapalhar o outro. A maioria dos irmãos que estão pensando em desistir, não foi porque Satanás apareceu de noite para ele, com um chifrão, com a orelha, com o olhão do Pokémon, não. Os irmãos querem desistir porque ele não aguenta mais o próprio crente, vendavando, bagunçando, jogando onda no barco dele. O senhor está com raiva, pastor? Não. Estou dizendo que tem gente naufragando o barco. O que o Espírito Santo está me mostrando aqui? O irmão quer ir para Gadara, tem sonho de fazer uma obra grandiosa, a libertação do marido, a libertação do filho, tem uma chamada ministerial, e a tempestade está grande, e ele vem com uma vasilhinha, um canequinho, jogando água fora, e a tempestade grande, aí chega outro com uma lata aí. O Espírito Santo está me mostrando isso aqui agora. Sabe o que foi que eu ouvi nessa escada bem ali descendo, semana passada?
Alguém disse assim: eu não suporto fulano de tal. Eu passei assim. Sabe o que eu ouvi de uma irmã? Enquanto fulano de tal estiver na frente, eu não piso na Coadeb. Sabe o que é isso? O barco está aprontado para Gadara. Tem uma obra grande a fazer. E você não vai ser ferramenta de Satanás. Você vai chegar lá e vai dizer: meu irmão, eu te ajudo a remar, eu te ajudo a tirar a água do barco. Tu vai para frente, tu vai conseguir. Nós vamos junto do outro lado, porque tu tem uma missão a realizar. Quem aqui cria frango? Quem aqui cria frango, caipira, frango de granja? Quem já criou? Quem já viu uma criação de frango? Tem uma época que os frangos começam a se comerem, chamado de canibalismo, um comendo a crista do outro. Fala aí, Júnior, né? Diácono Júnior, auxiliar Júnior. Um comendo, furando o papo do outro. Aí eu fui pesquisar o porquê, presbítero amado, que tem canibalismo entre os frangos, pastor Ricardo. Falta de espaço, falta de nutriente e um estresse. Os frangos ficam com tanto estresse, sem espaço, tem falta de espaço, faltando nutriente, e eles começam agora um a atacar a comer o outro. Aí eu fiquei: Espírito Santo, que história é essa daí? O que isso aplica para a ovelha? O que isso aplica para a igreja? Aí o Espírito Santo disse assim: quando o crente fica brigando por oportunidade, por falta de espaço, quando o crente começa a faltar nutriente do céu, quando o crente começa a ficar estressado na rotina, um começa a beliscar o outro. Aí quando derrama sangue, o outro fala: eu não falei, quem diria? Aí fica perseguindo, e começa um derrubar o outro, puxar o tapete do outro. Mas a nossa guerra não é contra o irmão do lado. A nossa guerra, irmãos, é contra os endemoniados. Deixa eu falar um negócio aqui para a gente concluir esse ponto. Estava em casa, não sei se o Mili está por aqui, mas a sua esposa, e eu conversando com o Espírito Santo, falando: Espírito Santo, eu preciso implantar na igreja de Breves, não sei de que jeito, a clínica da alma, para a gente cuidar de pessoas depressivas. Tem que ter um departamento da igreja, para que alguém diga assim, pelo menos um telefonema só: olha, eu quero me enforcar, alguém daí pode me ajudar? Sabe, eu comecei ali na minha casa, ali na casa pastoral, deitado e meditando aquilo. Eu dizia: Senhor, me dá uma estratégia, me dá algo para me resolver, como eu posso ajudar? Isso me mostrou, parece que é natural. Alguém disse: pastor, na virada de ano foi 5 que se enforcaram. De repente o telefone tocou. Cadê o Aías? É o seu filho, é o Aías. Acho que foi o Aías ou foi o outro, Miqueias, o leãozinho. O telefone tocou. Ô pastor, o que foi, meu filho? É porque tem uma família do lado da igreja que está pedindo à igreja para velar o filho dele, que ele se enforcou. Não foi? Na Arca da Aliança? O Miqueias. Tá bom, assim, faça isso. Quando desliguei o telefone, eu fechei os olhos e eu ouvi uma voz muito forte que doeu a minha alma. E eu quero transferir essa voz para a igreja hoje. Sabe o que eu ouvi, Janus? O Espírito Santo disse assim: tu tem culpa nisso aí. O Hermógenes, eu levei um susto. Eu tenho culpa, Espírito Santo? Tem. Mas eu nem conheço esse rapaz. Nem sei nem se ele é crente. Tenho nada a ver com isso.
Aí o Espírito Santo disse assim: diga para a minha igreja, diga para o meu povo, que toda vez que morrer alguém por suicídio em breves, a igreja tem culpa. Isso dói muito. E eu disse: Senhor, mas por que a igreja tem culpa? E o Espírito Santo disse assim: porque nós, o Espírito Santo disse assim, porque nós nos acostumamos a viver na zona de conforto. Mais um se enforcou, mais um se suicidou, mais um fez isso, mais outro tomou veneno, e a igreja está aqui vivendo o temporal no meio dela, preocupado com ela, quem é que canta melhor, quem é que prega melhor. Ei, nós temos que ir para Gadara, porque lá tem gente precisando de nós. Sério, parece normal. Não sei se vocês estão aqui há muitos anos, parece que é normal. Quando cheguei em novo repartimento, o pessoal dizia: pastor, fulano de tal matou 5, pastor, ontem morreu 4, porque lá a pistolagem é muito forte. As pessoas matam o outro por coisas banais, né, manada? E eu peguei um trio elétrico grande, fui para o trevo da cidade ali, que vem de Tucuruí, que vem de Marabá. Coloquei um trio elétrico no meio daquele trevo, onde tem aquele trator antigo, né? Coloquei um trio elétrico ali. Meia-noite, chamei os obreiros da igreja, os jovens, e fizemos um clamor pela cidade com aquele trio elétrico. Aí o advogado da igreja disse: pastor, vocês vão ser presos meia-noite com som alto. Aí liguei para o promotor, para o secretário do promotor, o Lucas: Lucas, se vira aí que eu vou gritar nessa cidade meia-noite. Um trio elétrico com um sonzão que fazia carnaval, e nós saímos nas ruas da cidade. Essa cidade é do Senhor Jesus. Está repreendido toda a pistolagem, está repreendido toda a boca de fumo, está repreendido toda a prostituição, toda corrupção política vai embora. Irmão, nós gritamos. Quando eu cansava, passava por um obreiro. E eu passei por um obreiro chamado Jeremias, presbítero Jeremias, daqueles capixaba valente. Ele dizia assim: demônio do inferno que mata as famílias, tu vai morrer amanhã, Deus vai te matar, E ele começava a brigar com o demônio no microfone. Quando nós chegamos do outro lado da cidade, estava assim de moto, assim de carro, gente com o celular filmando. Aí disse: pastor, vão denunciar. Eu quero é ser preso, mas eu quero fazer a obra de Deus. Tinha crente que se tremia, que sempre tem os fraquinhos mesmo, os frouxos do evangelho, sempre tem. Pastor, cuidado, tal, a juíza disse que o senhor gritou na porta da casa dela. Eu quero que ela nunca mais julgue pistoleiro, que aqui vai ser uma cidade de paz. Sabe o que aconteceu? Até o prefeito foi cassado. Foi nada. Porque nós oramos: Senhor, manda embora a corrupção. E o prefeito foi embora. Eram 13 vereadores, 8 foram cassados. Descobriu um desvio do transporte escolar. A Polícia Federal chegou lá, com a Rodoviária Federal, o Exército, Aeronáutica, Marinha, até o Giraia chegou lá, sucando. E prendeu o pistoleiro, matou quem fugiu. Foi uma confusão e foi colocando em ordem. Carro que era roubado foi encontrado. Gente, boca de fumo, foi fechado. Lá tinha um cabaré, irmão, lá que mataram a dona do cabaré, botaram todo mundo para ir embora. A igreja não pode ficar calada. Nós não podemos olhar para Gadara e ficar brigando entre nós. Nós temos que avançar e falar: vamos nos unir, vamos tirar a água do barco, vamos enfrentar a tempestade. Acorda, Jesus, sai da almofada, repreende o vento, repreende o mar, acalma-te, e nós vamos lá para frente. Quando chega lá, tem alguém precisando de nós. Levante sua mão para o alto. O Espírito Santo está mandando. Ou que você queira ou não, o Espírito Santo está mandando falar. Diga assim bem forte: toda vez que alguém se suicidar,
Eu tenho culpa. Ah, falou baixo? Vou te dar a segunda oportunidade. Toda vez que alguém se suicidar, eu tenho culpa. Igreja de Breves, a nossa guerra não é aqui, ó. A nossa guerra não é por microfone nem por púlpito. A nossa guerra não é para ser presbítero, nem evangelista, nem pastor. A nossa guerra não é por porcentagem de congregação e nem salário de pastor. A nossa guerra não é oportunidade para cantar e nem para pregar. A nossa guerra é para mudar a história de Gadara, irmãos. Pensar pequeno. Hoje eu estou sentindo a autoridade, uma cobrança do céu aqui na minha alma. Pastor Darlon, estou sentindo uma pressão do céu na minha alma. Eu não vim para Breves para ser pastor, para eleger o Hermone, para eleger Charão, para comprar carro para mim, para fazer casa para mim, nem para ser amigo de presbítero, nem para dar oportunidade para ninguém. Nós viemos para aqui, irmãos, para libertar os demônios, os endemoniados. Viemos para cá para resolver a história de Gadara. Vamos parar com essas briguinhas, com essas picuinhas do temporal. A nossa história é mudar a história de Breves. Pense no reino. Pense no reino. Sim. Sim. Tem uma voz de línguas estranhas ali. Sabe o que o Senhor está falando? Pode pegar o celular e pode gravar. Eu não sou animador de auditório não, eu sou profeta de Deus, chamado por Deus. Sabe o que Deus está falando? Se tu tentar parar o barco de alguém, Deus vai tirar a tua vida. Se tu tentar parar o ministério de alguém, Deus vai te moer. Se tu tentar naufragar o barco de quem está andando para Gadara, Deus vai te colocar na UTI. Sabe o que foi que o Espírito Santo falou naquela palavra em línguas estranhas ali? Quem é você para parar um homem de Deus? Quem é você para parar uma mulher de Deus? Saia da frente. Sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu lá em Gadara? Pastor Ricardo,
Quando o homem endemoniado vê Jesus, ele corre para os pés dele e diz: o que tenho eu contigo? E ele adorou a Jesus. E ele disse: não me deixe sair dessa cidade. Sou eu quem domino aqui a região de Decápolis. Sou eu quem domino Gadara. E ele rogou a Jesus: olha, não nos expulse dessa região. Jesus ia passando lá uma manada de porcos. Ordenou que aquele mal, aquela legião saísse do homem e entrasse nos porcos. Os porcos se precipitaram no mar, no lago e morreram. O homem ficou livre. O que estava no sepulcro comendo defunto, o que se cortava com pedra, o que vivia gritando, o que dava problemas sociais para a vila, para a região, está liberto. Aí o povo, quando ficou sabendo que as suas finanças foram tocadas, que seus 200 porcos morreram, eles expulsaram Jesus da aldeia. Eles trocaram os porcos, eles trocaram Jesus pelos porcos. E eles falaram para Jesus: vai embora, sai daqui, por tua causa nós perdemos 200 porcos. Sabe o que significa isso? É como alguém chegasse e falasse assim: sai daqui, por tua causa nós não estamos mais vendendo açaí, nós não estamos mais vendendo camarão, por tua causa nós não estamos mais vendendo farinha. Eu não entendi, pastor. O Espírito Santo vai te dar uma luz agora aqui. Eu digo aos irmãos: eu passei hoje a manhã em consagração, orando. O Senhor me dê essa palavra. E aonde o Senhor queria me levar por outro caminho, está tudo diferente aqui do que eu anotei. Porque Ele sabe, Ele conhece as suas ovelhas, e Ele me conhece, e Ele sabe de nós. Sabe o que o Espírito Santo está mandando eu falar aqui para a gente concluir? O homem foi liberto. Vai doer isso aqui. O homem foi liberto. Um milagre extraordinário. Mas as pessoas ficaram revoltadas, porque não olharam para o milagre, olharam para a perca financeira. Ei, Espírito Santo, eu vou falar. Depois que eu perdi meu pai, eu não tenho O Espírito Santo está dizendo assim: quando foi para te colocar lá, tu achou muito bom. Quando foi para te empossar lá, tu deu até uma festa. Quando te deram a oportunidade, tu ficou até feliz que depois pagou uma pizza. Agora tu estás preparado para perder esse cargo e ficar calado e dar uma festa? Tu estás preparado para sair de vice-presidente, pastor Darlon? Foi uma bênção, pastor Leonardo te abençoou, foi embora, chegou o pastor Marconi, está aqui, amém. Tu estás preparado? Estou dando um exemplo, não estou perguntando, estou dando um exemplo. Tu estás preparado? Presbítero Paulo, alegre e feliz, estou dando um exemplo. Lá na Monte Sião, o senhor está preparado para quando chegar a vez de Deus dizer assim: meu filho, vai lá para Shekinah, vai lá para a rocha de Etã. Será que você está preparado quando alguém disser assim: ei, cuida da mocidade, cuida da escola dominical, cuida das crianças? Aí você ficou alegre. Será que você está preparado quando alguém falar assim: encerrou, agora eu te quero aqui do outro lado, eu te quero na outra margem do rio? Será que você vai mudar de igreja? Será que você vai chamar todo mundo de corrupto? Será que você vai trocar o teu cargo por porco? Não vai. Não vai. Porque você foi chamado. Você foi separado. E na matemática do homem, sair do maior para vir para o menor é injustiça.
Mas na matemática de Deus, sair da multidão, atravessar o vendaval para cuidar do menor, é compaixão. Na matemática de Deus, sair do maior e ir para o menor é compaixão. Na matemática do homem, sair do maior para ir para o menor é injustiça. Alguém me perguntou assim: pastor, por que tem uns pastores que são corruptos? Por que tem pastor que é adúltero? Por que tem pastor que é isso, isso e isso? Eu digo assim, porque antes dele ser pastor ele não era crente. Antes dele ser crente ele não era homem. Primeiro você tem que ser homem, depois você tem que ser crente e depois você tem que ser pastor. Para quando chegar a hora de você cuidar de Gadara, para quando chegar a hora de você enfrentar o temporal, você é homem, você é crente e não se preocupa com o teu ofício. O vendaval está grande? Tu se tornou apelidado na tua casa de quadrada? Tu se tornou apelidado lá na tua empresa lá de cafona? Só porque tu quer fazer as coisas honestas? O teu contador, a tua contadora está dizendo: larga de ser besta. A tua família está dizendo: tu é besta demais. Aguenta o vendaval. Aguenta o temporal. Porque lá do outro lado Deus precisa de você para uma grande obra. Dói demais quando você tenta tirar a água e chega e derrama uma lata d'água grande. Suporta. 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 Aguente firme. Aguente firme. Aguente firme. Vamos ficar de pé. Aguente firme o temporal. A tua briga não é por multidão, a tua briga é por Gadara. A tua briga não é por espaço, a tua briga é por almas. Irmãos, eu estou sentindo uma pressão da autoridade de Deus aqui nesse altar. Fazia tempo que eu não sentia isso. Deus dizendo para mim, para falar para a igreja: diga para o meu povo parar de brigar um com o outro, porque a luta deles é com Gadara. Está gravado aqui nesse celular aqui? Está gravando? Um dia tu vai pedir a cópia desse vídeo. Tu vai pedir a cópia desse vídeo, porque vão te ligar lá da UPA. Vão te ligar lá da UPA e vai dizer assim: ei, o irmão fulano de tal tá pedindo tu venha urgente aqui na UPA, porque o médico disse que ele não tem mais jeito e ele quer te pedir perdão, porque ele queria naufragar o teu barco. Ele quer te pedir perdão. E tu vai correr lá na UPA, vai perdoar ele e ele vai ser sarado. E vocês dois vão fazer a obra lá em Gadara. Pastor, só está jogando praga? Não, Deus disse pela boca de alguém aqui que profetizou: quem é tu para tocar no homem e na mulher de Deus? Espírito Santo, que pressão na minha carne, na minha alma agora. Eu estou repassando à tua igreja aquilo que o Senhor me entregou. O vendaval, Senhor, não vai naufragar este barco, pois o nosso destino é libertar os endemoniados, os encarcerados, os depressivos, os suicidas. A nossa guerra não é por cargo, a nossa guerra não é por dinheiro, a nossa guerra é por almas.
A nossa guerra não é por oportunidade. A nossa guerra, Senhor, é por transformação de vida. Se alguém está enfrentando um vendaval, se você está sendo vítima de um grande temporal na sua casa, tem alguém jogando água para o teu barco naufragar, Jesus está vendo. Jesus está vendo. Ora mais, ouia na maceia. Ora mantoria areia na sombra. Acalma-te, vento. Acalma-te, temporal. Ei, vai embora a fofoca. Acalma a calúnia, a mentira. Repreendemos agora a inveja, a difamação às escondidas. Ai, não naufraga esse barco. Não morre ministério. Não morre chamada. A tua ida é para Gadara. Haja bonança. Haja bonança. Ondas que estão passando por cima do barco, aquieta-te. Orianda, sina mahasa. Deus está dizendo para a Assembleia de Deus em breves: basta, basta, chega de jogar água no barco do outro, basta. Deus está dizendo hoje para a Assembleia de Deus em breves: chega. Basta, não jogue água no barco dos outros. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele. Venha declarar as suas vozes. Podem injuriar e mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo repouse na sua vida, não só hoje, mas para sempre. Os que recebem dizem amém.